Pessoal, boa tarde, né? Vamos dar início a mais uma atividade da nossa quinta semana acadêmica. Antes de passar a palavra para a Gabriela, nossa palestrante da hora, eu vou só fazer alguns informes, tá, pessoal? Primeiro, pedir para vocês manterem as suas câmeras e microfones desativados enquanto a Gabriela estiver fazendo, né, a fala dela. As apresentações, né, como vocês estão vendo, estão sendo gravadas e depois a gente vai disponibilizar no canal do nosso campus para vocês verem e reverem a hora que quiserem. O chat, essa dica daqui do chat é só mais para a gente evitar ficar flodando ele com questões que não vêm à tona no momento, tá? Tentar evitar usar o chat para, enfim, para distrair, coisas que poderiam ser distrações, tá? E também usar para deixar as nossas perguntas, as nossas dúvidas, os nossos elogios, tá bom? Lembrando também que os certificados de ouvinte, de palestrante, de participação do evento, serão emitidos em um prazo de até 60 dias após o término do evento, tá? Sem mais nada a falar, a acrescentar, passo a palavra para a Gabriela. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Mayara. Obrigada por essa recepção e obrigada, Cássia, pelo convite para estar participando aqui dessa semana acadêmica do Campus Resende, um campo que eu estimo muito, né? Tenho um carinho muito especial pelo Campus Resende e essa parceria que a gente tem aí com a professora Cássia, né? Eu sou do Campus Pinheiral, mas a gente faz essa ponte aí direto, né? Parece que é do ladinho. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado. Fui atleta de judô, né? Desde 6 anos de idade que eu faço judô, nunca parei. E, para além disso, ainda saí da graduação, emendando o mestrado e o doutorado sobre o judô feminino. E acaba que a gente transita entre vários aspectos relacionados às questões de gênero, que hoje eu depois de um amadurecimento, né, dessa parte teórica, eu compartilho com os estudantes, não apenas relacionados às lutas e artes marciais, como será o tema daqui, mas também relacionados às questões de gênero no esporte de maneira geral. Então, o que eu estou compartilhando com vocês hoje é relacionado ao que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, e o que eu tenho estudado agora, recentemente, no meu pós-doutorado, que ainda está em curso. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Suponho que vocês vão começar a ver meu compartilhamento em instantes. Bom, já deve estar aparecendo alguma coisa para vocês aí. Deixa eu botar aqui no início. Bom, suponho que vocês já estejam vendo, né? Então, eu botei o tema, que foi o convite aí, né, para falar das questões de gênero nas lutas, artes marciais e esportes de combate. E aí eu vou vou passar por muitos assuntos, por muitos temas. Eu vou pincelar muitas coisas, então é óbvio que depois tudo pode se aprofundar, depois a gente pode trazer alguns elementos para debater, aprofundar um pouco mais, mas eu acho muito importante que a gente passe por todas essas questões, porque a gente entende o esporte como uma vitrine da sociedade, né? O esporte ele é um microcosmo. E aí, quando a gente fala de lutas, artes marciais, esportes de combate, e mulheres, principalmente, mas também homens, né? Quando a gente fala de gênero, a gente não está necessariamente falando de mulheres, embora alguns autores já tenham identificado que, quando se fala de questões de gênero, há uma proposta maior de se falar sobre as questões das mulheres, mas também a gente tem que falar sobre as questões das masculinidades, as masculinidades hegemônicas, e o que vai mais aparecer aqui, como vocês vão ver, são questões relacionadas às mulheres nas lutas e nas artes marciais e esportes de combate, por conta da natureza da pesquisa que eu fiz, que foi contar a história do judô feminino no Brasil, né, desde as primeiras participantes. Então, foi um estudo, embora tenha sido feito no mestrado, ele foi inédito, né? Foi a primeira vez que foi contada essa história, e eu nem sabia que nunca tinha sido contada, fui descobrindo à medida que eu ia pesquisando. Para isso, eu preciso fazer uma rápida contextualização da participação das mulheres nas práticas esportivas. Então, só para a gente entender aí que há um contexto, e esse contexto nem sempre foi o mesmo, onde elas podiam participar de atividades físicas de maneira geral, né, de práticas de atividade física, não se entendia dessa maneira desde uma Grécia Antiga. Na verdade, até a gente vai entender a participação das mulheres na sociedade, a gente já vai entender todo um patriarcado se constituindo desde uma antiguidade muito, né, muito longínqua, né? A gente tem já estudos até da própria arqueologia que acontecem até hoje, comprovando desde a origem do patriarcado, né? Então, a mulher é que tem que ir para a casa do homem, o homem é que vai defender aquela comunidade. Então, a gente já vê estudos aí que já estão confirmando
que o patriarcado, né, que essa construção da sociedade, ela não é algo nova, não é algo feito na nossa era, né? Então, quando a gente fala ainda do que nós vivemos, nas influências que nós vivemos hoje, basicamente, nós falamos de uma Grécia mais antiga e a gente tem a participação, esse corpo feminino, esse corpo feminino se construindo enquanto um corpo atleta, vamos dizer assim, para a gente ser mais didática, a gente vê que elas não faziam muitas coisas porque elas eram consideradas fracas, elas consideradas sensíveis, embora algumas sociedades elas tenham colocado, como os espartanos, por exemplo, mulheres em confronto, né? Existem, sim, mulheres que, inclusive, foram muito silenciadas ao longo da história, algumas delas sendo resgatadas, coisa de 15 anos agora, 20 anos atrás, menos até, estão sendo resgatadas. Um exemplo, a própria Maria Quitéria, né, da Bahia. Então, estão sendo consideradas agora as suas histórias sendo reveladas e de fato, entrando para compor a nota, né, da história do Brasil e do mundo. Então, tem muitas mulheres que foram, que entraram em confrontos, entraram em guerras, foram líderes de guerras, mas elas sempre foram muito silenciadas, sempre muito apagadas. E a gente vai chegando na era moderna, a gente vai chegando numa perspectiva, inclusive, das mulheres, onde elas tinham, quanto mais gordinhas elas fossem, mais nobres elas eram. Então, quando elas eram mais magras, significava que elas faziam mais esforço físico. Então, a gente vai ver uma relação com o corpo e dessa prática que vai se constituindo também a partir de classes sociais, e a gente já vai observando algumas interseccionalidades, né? Quando a gente vai pensando em raça, classe, gênero, a gente vai pensando nessas questões, como que o corpo também atravessa isso tudo, principalmente o corpo da mulher. E aí, quando a gente chega hoje em dia, já existe uma questão mais da higiênica, existe uma questão voltada para as questões da saúde, e que vai colocar essa mulher tendo que fazer alguma prática de atividade física em alguma medida e sob um determinado controle, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o mais importante aqui é a gente perceber que existe uma participação das mulheres na história relacionada à sua classe, à sua raça, à sua condição de vida, de maneira geral, tanto na participação da sociedade como na prática esportiva também, né? Nas práticas de atividade física de maneira geral, dependendo da época, a como que a gente vai entender isso daí. E aí eu quero trazer um pouco também, né, a gente já pensando essa participação feminina, a importância dos movimentos feministas, a importância desses movimentos feministas para as mulheres poderem fazer práticas esportivas também, né? Como que vários autores vêm trazendo a influência desses movimentos feministas pelo mundo para que elas pudessem fazer atividade física de maneira geral. Então, a gente tem aí os primeiros momentos em que o feminismo vai aparecer em 1792, né? A gente tem um primeiro livro que, você lendo ele hoje, você acha que foi escrito ontem, né? Por conta das reivindicações de direitos das mulheres, né? Ainda no século XVIII. A gente vai ver, ao final do século XIX, o feminismo negro, que alguns autores vão considerar como a primeira onda do feminismo, né? Enquanto alguns autores vão considerar a primeira onda do feminismo o movimento sufragista, né? Já no início do século XX, outros vão considerar que o movimento negro feminista que foi a primeira onda, né? Então, uma reivindicação do espaço da mulher negra na sociedade. E aí a gente vai ver no início do século XX uma pulverização um pouco maior dos movimentos feministas e como que essas mulheres reivindicam a sua participação na sociedade, uma participação ativa, inclusive política. Então, a gente vai ver no Japão, né, que eu acabo criando uma relação muito grande com esse movimento feminista japonês, por conta do próprio esporte que eu estudo, né? Então, por exemplo, essa mulher, né, o Tako Shimoda, onde eu destaco aqui, nesse movimento feminista japonês, ela foi a grande responsável pelo Jigoro Kano, que é o criador do judô, ter implementado o judô nas escolas do Japão. Então, hoje a gente tem o judô como uma prática esportiva super educativa, né, que tem que estar nas escolas e tudo mais. Essa mulher, que foi uma das primeiras feministas no Japão, ela abriu 3 escolas, escreveu dezenas de livros, ela era uma filósofa, educadora, então ela foi educada de uma forma completamente diferente das mulheres da sociedade, onde ela fazia tudo que os meninos faziam, a família dela colocou dessa maneira, e ela foi muito amiga de Jigoro Kano. Né? Então é importante a gente perceber que, mesmo sendo uma prática esportiva de luta, existiam pessoas progressistas naquele contexto e que reivindicavam a participação das mulheres de diferentes formas, né? Para além das hegemônicas. Então a gente tem o movimento feminista operário, né? Um marxista radical, que vai ser considerado, esse movimento das sufragistas de uma classe média, que inclusive usufruíram desses conhecimentos do próprio jiu-jitsu, judô, né, que no caso era judô na época, mas elas foram chamadas de sufragettes, que elas usavam isso nos movimentos de reivindicação nas greves, aquelas passeatas, né, muitas muito violentas, né, inclusive, e elas usavam para poder se defender da polícia.
A gente vai vendo com o passar do tempo o movimento feminista se sistematizando, né, ele tomando novas formas através de outras ondas. Então a gente tem o feminismo acadêmico, um lésbico, um transfeminismo. E o que é importante a gente pensar aqui, né, que principalmente quando a gente fala com pessoas das artes marciais, das lutas, em geral são pessoas que têm uma difícil compreensão da influência do feminismo, que não quer falar sobre feminismo, né? As pessoas estão com medo de falar sobre feminismo. As mulheres têm medo de falar que são feministas, né? Elas acham que feministas são todas iguais. E eu trago um pouco disso daqui para mostrar como é plural, o como é diverso, e que muitas vezes nem sempre esses feminismos conversam entre si. Né? Então, existia o problema do feminismo operário com o feminismo de classe média, dos sufragistas. Né? Existe um problema do transfeminismo com o feminismo radical. Né? Existem problemas entre os próprios feminismos, que, obviamente, em muitos casos, não ajudam a avançar nas pautas, mas elas são pautas diversas. E é isso que é importante a gente pensar, que o feminismo, tem muita gente que vai logo associar o feminismo às mulheres andando peladas na rua, as mulheres quebrando tudo, as mulheres fazendo subversividade radical, enfim. E a gente precisa lembrar que, por exemplo, no Brasil, né, o movimento sufragista que aconteceu no Brasil teve uma manifestação pública com 80 mulheres. Até que as mulheres pudessem votar no Brasil em 1932 a 34, até isso foi uma manifestação política. Todas as outras manifestações foram pacíficas. Todas elas foram ocupando a Assembleia Legislativa, tentando conscientizar as mulheres da importância da participação política ativamente na sociedade. Então é importante a gente perceber que essa participação das mulheres na sociedade, politicamente, ativamente, ou seja, é aquela história do jogo, né? Se eu estou montando a regra do jogo, gente, vamos nos reunir para montar a regra do novo jogo que a gente vai criar aqui. Beleza, vamos criar a regra do jogo, todo mundo junto, criou todo mundo junto, todo mundo participou. Agora, a pessoa que ficou de fora, que não participou, ela vai ter que submeter a regra. Então, as mulheres começam a entender que participar da construção da regra do jogo vai começar a trazer algum tipo de benefício para elas, porque até então o que se votava eram regras que só não os beneficiava de forma alguma, né? Como a gente já vê aí em vários momentos, o quanto que as mulheres elas eram subalternizadas, né? Em muitos casos ainda são. E aí, avançando, né, nessa proposta das mulheres participarem dos esportes, a gente vê uma participação delas dentro do privado, porque são os clubes que começam a ser criados no Brasil, principalmente. Né? São os clubes, são esses espaços onde elas vão ter um controle desses corpos, pelas práticas esportivas, onde os homens estão vendo o que elas estão fazendo. Se elas começam a querer ter voz na sociedade, começam a querer fazer alguma coisa, então, peraí que a gente quer ver o que vocês estão fazendo aí, porque vocês também não vão chegar a fazer o que vocês quiserem. Né? Então, começa a ter uma proibição, inclusive, delas fazerem atividade física em espaços públicos. Quando elas são vistas fazendo atividade física na praia, nas praças, elas são pegas, algumas são levadas para a delegacia e cria esse transtorno todo delas não poderem fazer em espaços públicos atividade física nenhuma, e aí elas vão para esses espaços privados e vão falar, ó, então mulher vai fazer um esportezinho mais suave, começam a dizer para elas mais ou menos o que elas têm que fazer nesses espaços, mas elas começam a se organizar para fazer o que elas quiserem. Então você tem já times de futebol sendo construídos, você tem elas correndo longas distâncias, né? Ainda não tem ninguém lutando, mas a gente tem uma formação do que seria essa mulher bonita. Você já começa a formar quem é essa mulher que vai ser a nova mulher, né? Que é a mulher dos anos 30, dos anos 40. Então, ela vai fazer um exercício suave no clube, porque ela é uma mulher branca de classe média, então ela tem um clube para frequentar, quem pode pagar o clube. Lembrando que os clubes do Brasil, até os anos 50, era proibido entrar mulheres e homens negros, que não fossem para servirem ao clube, né? Serem funcionários do clube. Então, a gente tem mulheres brancas de classe média entrando nesses clubes e falam, ó, frequenta aqui o nosso clube, venha fazer a natação, venha fazer não sei o quê, e você vai ser essa nova mulher. E aí eu trago essa imagem daqui, desse comercial da época, do produto A Saúde da Mulher. Né? E aí esse produto ele vem como? Ó, só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto capazes de a tornar adorável aos olhos masculinos. Para ter uma saúde assim, tome A Saúde da Mulher, o remédio que traz no nome o resumo de suas virtudes. A saúde da mulher regulariza o funcionamento delicado do organismo feminino. Então, numa frase aqui, esses dois parágrafozinhos aqui dão uma tese, né, gente? Porque olha a quantidade de elementos que a gente vai encontrar aqui relacionados a machismo, relacionados a diferentes preconceitos, né, relacionados a uma subalternização da mulher, relacionados a uma inferiorização da mulher, a mulher como uma doente, a mulher como uma fraca, a mulher que tem que servir ao homem, essa submissão. Né? Então, já vem aqui uma série de elementos só nesse comercial aqui, e essa é a nova mulher, que vai consumir produtos para ser uma mulher bela, uma mulher magra, uma mulher que
vai ter saúde. E nisso a gente tem, sim, as subversivas, né? Nesse texto aqui a gente vai encontrar as mulheres que elas vão para espaços de entretenimento. Qual é o espaço em que a gente vai ver um estranho, que a gente paga ingresso para ver uma coisa que é estranha, a gente vai lá e bate palma para eles, vai embora depois e não encontra mais na rua. A gente vai ver no circo, a gente vai ver nas apresentações culturais, é onde a gente vai ver pessoas que são estranhas. E você tem as mulheres que querem ser musculosas. Então tem aí, esse texto da Jäger vai trazer algumas mulheres que são bodybuilders no início do século XX. Né? E a gente fala assim, mas você falou que elas não podiam fazer isso no público, tem uma foto delas numa praia fazendo alguma coisa. Então, essa que é a grande questão da subversão dessas mulheres dessa época. Né? Embora elas estejam nos espaços de entretenimento, eu até questiono vocês, será que é tão diferente assim você cruzar com uma mulher bodybuilder hoje em dia? Será que é tão diferente assim, hoje, em 2021, você cruzar com uma mulher aí em Resende, super musculosa, vai ser ok? Não, hoje já está super superado, hoje está tranquilo. Né? Será que mudou alguma coisa ou não? Né? Eu estou botando esse questionamento. Mas esse texto ele vem trazer essas pessoas que subvertem uma norma da época. E elas subvertem, elas querem participar, elas querem fazer atividade física, e com isso, os médicos da época, na história da educação física, os primeiros professores, entre aspas, de educação física, eles não eram professores de educação física, eles eram médicos. Eram os médicos que diriam para a sociedade, né, numa sociedade toda eugênica e higiênica, e diziam o que as pessoas deveriam fazer. E essas mulheres estavam fazendo mais, jogando futebol, levantando peso. Como assim? Daqui a pouco elas vão querer estar lutando? Nossa, daqui a pouco elas vão querer estar votando, né? E eles começam a falar para elas o que elas deveriam fazer. E aí, em 1937, sai na revista, que era a única revista do Brasil que falava sobre saúde para a sociedade, que era a revista do Exército, de Educação Física do Exército. A primeira edição foi em 1932. Sai essa edição daqui, que eu resumi um pouco aqui para vocês, falando sobre exatamente o esporte para as mulheres. Então, deveria ter aqueles que deveriam ser contrariados e abolidos, ou seja, elas não deveriam lutar, elas não deveriam levantar peso, elas não poderiam fazer saltos, porque o salto poderia deslocar o útero dela, elas não deveriam fazer... não poderiam andar de bicicleta por muito tempo, elas não deveriam fazer atividades em que elas ficassem suadas, porque uma mulher suada não é bonito, não deveriam fazer atividades de confronto, porque incentiva a rivalidade entre elas. Né? Então, eles começam a trazer uma série de argumentos dizendo quais seriam as modalidades que deveriam ser completamente abolidas para as mulheres. Né? E tem aquelas que deveriam ser feitas com acompanhamento específico, no caso dos médicos, remo, natação, uma natação por pouco tempo, dança de maneira geral, né? Dança até vai ser um encorajado, né? Mas eles começam a falar sobre aqueles que devem ser feitos sobre acompanhamento para que elas não fiquem musculosas, né? Para que elas não percam o horário de fazer as atividades dos afazeres dela, do cotidiano, né? De servir, no caso, em casa. E o que deveriam ser encorajados, né? Eu destaquei aqui do texto que é por constituírem um meio poderoso de desenvolvimento e aperfeiçoamento das qualidades fisiológicas, físicas e morais das praticantes. Então, a gente vê bem que são aspectos que não estão só relacionados com as condições físicas da mulher. Não há uma preocupação só com a saúde da mulher. Há uma preocupação com relação à moral dessa mulher. Ao quanto que essa mulher está, aos olhos da sociedade, se colocando como uma praticante de atividade física. Né? Será que ela está realmente sendo condizente com as mulheres, com a nova mulher que eles estavam querendo que elas fossem? Né? Então, a gente vai ter aqui essas recomendações dos médicos da época, né? E, mesmo assim, elas continuam fazendo. Mesmo assim, elas... Beleza, está recomendado, mas eu quero fazer o que eu quiser. Com isso, em 41, vem a recomendação por lei. Né? Aí vem uma recomendação que dá origem à Lei 3199 de 1941. Né? Você lembra que 37 foi essa recomendação. Em 41, o Conselho Nacional do Desporto ele vai falar: às mulheres não é permitida a prática de desporto incompatível com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional do Desporto baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do Brasil. Então, a partir disso, o futebol, o rugby, o polo, né, que estava começando a se desenvolver no Brasil, várias práticas esportivas começaram a serem proibidas de fazer eventos, de encorajar que os professores dessem aula para as mulheres. Então, começa você a ter um apagamento de uma série de práticas que já vinham acontecendo. Né? Dentre elas, em especial até, o próprio futebol, né? Que as mulheres já tinham vários times de futebol se constituindo no Brasil, né? Feminino.
E nisso você tem esse apagamento. E até tem os textos, né, que eles vão mostrar, o evento que era os Jogos da Primavera, nos anos 50, teve várias práticas, várias competições pelo Brasil, em que eles começam a promover para falar assim, elas não podem fazer isso, mas elas podem fazer tantas outras coisas, ou elas podem nadar, elas podem remar, elas podem jogar vôlei, elas podem fazer tênis, vem fazer isso daqui, né? Então, um processo aí de alienação, vamos dizer assim, já que elas não podiam fazer isso daqui, vem cá fazer as outras coisas que vocês podem fazer. E nisso a gente vai ter essa lei durando até 1979. Ela ainda passa por duas ratificações, ela de 41, né? Então 65, se eu não me engano, e 76 ela passa por duas ratificações, onde eles vão descrever quais são as modalidades que não podem fazer. Aí colocam levantamento de peso, rugby, polo, lutas de nenhuma natureza, corridas de longa distância, eles listam quais são as práticas que elas não deveriam fazer. E em 79, por conta desses dois episódios, né, que foi identificado aí nesse período de 79, porque no dia 31 de dezembro, no apagar das luzes de 1979, a gente vai ver essa lei cair. E tem esses dois acontecimentos rolando aí, né, nos últimos anos, que foi essa CPI da mulher, né, a CPI da mulher está disponível na internet para quem quiser ler, tem acho que 3 volumes, se eu não me engano, e muitas mulheres foram ouvidas, né, dezenas e dezenas de mulheres, 60 mulheres foram ouvidas, sobre homens e mulheres, dentre todas as áreas, assim, muitas áreas da economia, da política, da educação, do esporte, da cultura, várias áreas dessas mulheres foram ouvidas desde 1976, e exatamente em novembro de 79, essa CPI acabou. E é interessante a gente pensar, né? Hoje a gente pensa em CPI. CPI é uma coisa de corrupção, CPI é uma coisa que se fala sobre coisa ruim da política, de roubalheira e tudo mais, e teve uma CPI da mulher, em que foi se analisar a situação da mulher na sociedade. E, de fato, se constatou que ela tinha alguns prejuízos, vamos dizer que os homens... Reconheceu, então, que os homens tinham alguns privilégios a partir das mulheres. Eu estou falando de 1979. Né? Então, a gente tem aí, fez 40 anos, há pouquíssimo tempo, a quebra dessa lei. Né? E esse estudo sobre a participação das mulheres na sociedade de maneira geral em todas as esferas. Junto a isso, teve um evento que foi um sul-americano de judô, que aconteceu em 1979 também no Uruguai, aconteceu em outubro, e essas 4 judocas que vocês estão vendo aí, essa equipe que está aqui do lado, essas 4 mulheres aqui foram os representantes do Brasil, esse daqui foi o técnico, que inclusive ele hoje é o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, que é do judô também. E esse evento foi interessante porque elas não podiam ir, existia lei ainda. Então, para que elas pudessem ir para esse campeonato no Uruguai, trocaram o nome delas para o nome de homens, para elas poderem sair do país. Então, a Cristina virou Cristiano, Patrícia virou Patrício, Kazue Ueda, que é essa japonesa aqui, virou Ueda Kazue, porque falaram, não vou nem saber o nome de japonesa, a gente só inverte, né? Era Cristina, Patrícia e Maria. Maria virou Mário, né? Então eram essas 4 aqui que elas foram. E elas foram por quê? De repente um cara resolveu mandar elas? Lá, vamos dar uma chance para elas e vamos subverter a ordem vivendo? Não. Teve um interesse por trás, porque o judô masculino já existia desde os anos 50, desde os anos 50 que ele existia, já participava de campeonato mundial, já tinha até Jogos Olímpicos, que o primeiro foi em 64 em apresentação, em 72 oficialmente, e as mulheres não faziam nada ainda. Só que o judô feminino do mundo já estava sendo desenvolvido. E o Brasil começou a perder competição por causa da pontuação geral. Ou seja, quando somava homens e mulheres, o Brasil estava começando a perder, porque o Brasil não tinha mulher. E aí ele falou assim, não vamos perder de novo. Vamos levar umas mulheres escondido que a gente vai ganhar agora. Tanto que ganharam. Quando voltaram, o Conselho Nacional de Desporto resolveu chamar eles lá, e eles foram lá com as meninas que tinham ganhado medalha, levaram medalha, né? E que no caso, também óbvio que tem outros contextos aqui, né? A pessoa que fez isso, que resolveu levar essas mulheres, era o presidente da confederação na época, e 3 dessas mulheres aqui, acho que não são japonesas, são filhas dele. Né? Então ele levou quem estava na mão ali. Ele não sabia que mulher nenhuma fazia judô. Eles não sabiam. Tanto que em 1980 foi quando teve o primeiro campeonato brasileiro de judô, foi quando teve o primeiro campeonato mundial de judô, foi quando teve o primeiro campeonato, em 81 foi de futebol. Então, os campeonatos dos esportes proibidos começaram a partir de 1980. E aí as mulheres começaram a sair das suas tocas. Né? Elas não sabiam o que muitas faziam. Tanto que no depoimento delas, elas falam, meu Deus, de onde saiu tanta mulher? Elas não sabiam o que elas faziam, porque elas faziam todas escondido. Os técnicos falavam, ninguém pode saber o que você faz, né? Porque é proibido mulher fazer judô. Né? Judô, futebol, entre outras coisas. Então, esses episódios aqui, né, que são contados mais detalhadamente na dissertação,
são interessantes para a gente pensar algo que há 40 anos atrás aconteceu e que hoje é... Como assim, né? Tipo, como assim isso aconteceu há 40 anos? E aí eu passo para mostrar aqui o hiato que existiu entre essa, vamos dizer assim, essa abertura, porque tem outras práticas esportivas que nunca pararam, os saltos ornamentais, a natação, nós temos várias participações no atletismo, muitas mulheres foram aos Jogos Olímpicos ao longo desse período de proibição dessa lei, porque não eram todos os esportes que eram proibidos. No entanto, nós só fomos ter as nossas primeiras medalhas no feminino em 96, nos esportes coletivos. E no individual, só em 2008. Olha o tempo que demorou para as mulheres no Brasil, de maneira geral, vamos dizer assim, ganharem, terem essa expressão dentro do cenário internacional de alto rendimento. A gente entendendo aí o alto rendimento como uma elite da elite, né, gente? Porque às vezes você pensa assim, ninguém vai para uma Olimpíada por indicação. Não existe isso. Ah, lá é primo, é filho. Não existe isso. Né? A pessoa ela tem que ter passado por um processo muito longo para conseguir chegar ali. E a gente ter demorado esse tempo todo para conseguir essas medalhas, e a gente pensando no judô, por exemplo, que é o primeiro individual, e pensando que ele era um dos proibidos. Né? O vôlei não era proibido, o basquete não era proibido, né? O atletismo não era proibido. Muito pelo contrário, nós tivemos excelentes participações. Né? Mas o judô era proibido e a primeira medalha foi acontecer em 2008. Então, a gente começar a pensar que existe uma dívida histórica com algumas práticas esportivas, que é o caso do judô, é o caso da luta olímpica, é o caso do futebol, né? Eu trouxe aqui só um cenário, né, para a gente ver nível Brasil, como que essas participações aconteceram, né, desde a primeira participação do Brasil, né, que foi em 20. A gente pensando na quantidade de homens e a quantidade de mulheres, né? Então, a gente olhando aqui as duas colunas, quantidade de homens e de mulheres. Por que eu destaquei esses dois aqui? Porque a gente vai ver, em 96, as primeiras medalhas acontecendo. Mas foi em 2000 que as primeiras leis voltadas, de fato, para o esporte foram acontecer. Né? 2000, 2001, 2004, né? Ainda está faltando lei de incentivo ao esporte aqui. Né? Então, tem muitas outras coisas acontecendo dentro da política esportiva, né? Vamos dizer, as ações voltadas para a política esportiva acontecendo, que culminaram em uma participação maior das mulheres. A gente vai ver uma participação quase igual das mulheres em 2004, diminuiu um pouco em 2008. Em 2012, a gente vai ter, acho que foi a primeira vez, foi em 2012, que foi a primeira vez em que todos os países levaram mulheres, né? Todos os participantes levaram pelo menos uma mulher, né? E a gente vai ver também em Tóquio, que eu fiz uma atualização aqui, de número de participantes entre homens e mulheres, né? Aí a gente tem que destacar as estratégias do Comitê Olímpico, que já vem sendo conversadas já há muitas edições dos Jogos, mas agora, de fato, se efetivaram algumas ações com relação à porta-bandeira, que agora foi mista, né? A gente tem algumas modalidades que estão com equipes mistas, né? O judô, inclusive, é um desses casos. E a gente tem igualar o número de modalidades entre homens e mulheres. Aí tem o caso da canoagem, que tirou uma categoria do masculino para colocar uma do feminino. Às vezes, a quantidade de homem é tão grande, numa determinada categoria, que eles tiram uma categoria para colocar duas do feminino. E mesmo assim, continua com mais homem do que mulher, em algumas modalidades. Né? Só para vocês terem uma ideia da quantidade. Quando a gente fala que um país levou muito mais homens do que mulheres, não é porque ele talvez tenha deixado de participar de alguma coisa, porque realmente há um número de vagas maior para homem do que para mulheres. A luta olímpica, por exemplo, ainda só é para homem. Né? Ainda só é para homem a luta olímpica. O que é para homens e mulheres é a luta livre. Porque a luta olímpica são duas categorias. Né? É a luta livre e a luta olímpica, a luta greco-romana. A greco-romana não tem para mulher ainda. Então você ainda teve uma época que tinha um número reduzido de categorias de peso. Enquanto eram 7 categorias de peso do masculino, eram 4 ou 5 do feminino, dependendo da modalidade. Então, isso tudo tem sendo repensado pelo Comitê Olímpico Internacional como uma estratégia de equidade de gênero, até que se tenha competições, as modalidades escolhidas tenham o mesmo número de categorias, o mesmo número de categorias de peso, ou categorias do que quer que seja, para homens e para as mulheres. Né? É nisso que a gente tem que, quando a gente fala de equidade, né, a gente tem que pensar que há uma diferença. Eu destaquei essa imagem, que é da Federação Internacional do Judô, do congresso que aconteceu em 2019. Foi a primeira vez que a Federação Internacional de Judô se reuniu para falar sobre equidade de gênero no judô. 2019, gente, foi ontem, foi o quê? Um ano antes da pandemia, né? E eles trouxeram essas imagens para ilustrar para a gente o que é essa diferença de equidade para igualdade. Porque equidade, em alguns casos, a gente vai precisar fazer alguma coisa diferente para alguém para que ela possa ter sucesso. É o caso das cotas. A gente precisa fazer alguma coisa diferente para alguém
para ele ter algum tipo de vantagem para igualar, para equiparar toda uma dívida histórica, que seja uma dívida cognitiva, qualquer que seja a dívida, tem que ser feita uma reparação, mesmo que alguém tenha que receber alguma coisa diferente. E aqui as vestimentas do judô, né, que se chamam judogi, foi uma representação. Então eu tenho equidade quando cada um vai receber o seu judogi do seu tamanho. Igualdade se todo mundo recebesse o mesmo tamanho de judogi. Em alguém vai caber, em alguém não vai caber. Alguém vai se dar bem, alguém vai se dar mal. Né? Então, quando a gente fala de equidade, a gente tem que pensar que cada um precisa receber aquilo para ter sucesso, mesmo que para isso tem que ser uma coisa diferente. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar o que é equidade em todas as esferas da sociedade. Né? E aí a gente vai pensando que equidade é essa, que espaço é esse que essas mulheres vão ter em várias práticas esportivas. Né? Se a gente considerar que, por exemplo, o boxe só entrou nos Jogos Olímpicos em 2012, o feminino. 2012, foi ontem. Né? A luta olímpica, a luta livre, que é a primeira modalidade, foi a única modalidade que nunca saiu nem da Grécia Antiga, nem da modernidade, dos Jogos Olímpicos da modernidade, a luta olímpica, as mulheres só foram entrar em 2004. E entraram ainda em comemoração, ao não sei, porque entrou em comemoração aos 100 anos do não sei o que, nanã. Então, assim, o espaço de tempo que as mulheres vão participar de algumas práticas esportivas e outras que, até hoje, elas não participam, assim como tem espaços em que os homens não participam. E é onde a gente entra nessas questões relacionadas ao gênero, quando a gente não vai falar só de mulheres. A gente vai falar de homens também, quando a gente entra em práticas que os homens entrarem, eles vão receber o mesmo tratamento que as mulheres recebem quando entram em práticas hegemonicamente masculinas. Quando as mulheres vão entrar em práticas hegemonicamente masculinas, como o judô, como as lutas de maneira geral, arte marcial, vai para um surf, para um skate, vai para uma prática de futebol, né? Quando ela entra nessas práticas, porque ela é homossexual, porque ela é igual homem, porque ela não é vaidosa, porque ela não é isso, porque ela não é aquilo. E é o mesmo motivo que leva os homens a procurarem ginástica rítmica, que até hoje não tem competição masculina. Alguns países já estão fazendo a prática da ginástica artística, mas ela não está vingando no mundo ainda, vamos dizer assim, né? Já criaram até regras específicas para a ginástica rítmica, mas não vinga. A gente teve um avanço no nado sincronizado, que depois teve o recuo, né, que teve até uma etapa do Mundial em 2015, que inclusive foi aqui no Brasil, ali no Maria Lenk, no Rio, onde eu tive até a oportunidade de levar alunos de Pinheiral para assistir esse Mundial, onde teve duplas mistas, como vocês estão vendo na foto, né? E de repente eles falaram assim: não ficou estético, vamos tirar esses homens daí de novo, não ficou legal, voltaram atrás, o homem não pode mais fazer nada sincronizado de novo. Não tem mais competição disso. Então, a gente vai ver que esses homens vão ocupar esses espaços que vão ser chamados de hegemonicamente femininos e vão falar o quê? Porque é o gay, porque ele não pode dançar, porque ele não pode ser sensível, porque ele não pode chorar. E a gente entra nessas masculinidades hegemônicas, né, que alguns autores vão chamar. Masculinidades hegemônicas, que alguns conhecem como masculinidades tóxicas, né, que é a violência que o homem sofre pela masculinidade que ele tem que apresentar, que não pode ser vaidoso, em que ele não pode dizer que ele gosta de alguma coisa que uma menina também gosta, por exemplo. Né? Assim como uma menina dizer que gosta de alguma coisa que o menino gosta, ela vai ser rotulada de determinadas formas. Então, essa expressão esporte de reserva ela vai surgir nos anos 70, né? Em que as mulheres não poderiam participar de absolutamente nada, tanto que ele surge como esporte de reserva masculina. Ela não pode assistir jogo, ela não pode fazer jogo, não pode fazer nada. Né? E você tem esses espaços que ainda só as mulheres podem participar, só podem frequentar, e por uma valorização, inclusive, de uma feminilidade, né? Para a valorização de uma beleza em que eles não querem homens participando, porque isso vai questionar essa feminilidade da prática, né? E aí esses autores vão falar que, mesmo assim, os esportes eles eram um lugar onde os homens frequentavam, que elas não poderiam, que é esse espaço de reserva, justamente para eles poderem falar mal delas. Mas eles só faziam aquilo porque elas lavavam roupa, porque elas faziam comida. Então, assim, eles usavam, né, essa proposta da participação delas na sociedade para fazer as práticas esportivas as difamando. Era o que eles identificaram nesse contexto. Então, o esporte, né, para esses autores, ele vai ser usado como uma forma de você protestar, né, por injustiça, por oportunidades, por respeito. Né? Então, eu trouxe aqui só 4 exemplos, poderia fazer uma palestra só dos exemplos onde o esporte ele vem uma manifestação e aí onde eu convido homens a pensarem qual foi a prática esportiva que você teve que fazer, sabendo que ao entrar no jogo você estaria reivindicando alguma questão social. Qual foi a atividade que você fez de esporte? Vamos jogar no final de semana.
Ah, vamos lá, beleza. Vamos jogar aquele jogo lá com a galera do final de semana. Quantas vezes você fez isso falando, vamos jogar no final de semana para reivindicar que as mulheres podem alugar a quadra lá do campinho do bairro? Porque a gente vai reivindicar que as mulheres não querem fazer o almoço naquele dia, que as mulheres não querem não sei o que, não. Quando que um homem precisou fazer alguma coisa reivindicando algo? E a gente tem vários exemplos de mulheres que fizeram uma série de coisas. E aí eu tenho esse exemplo de 2012, dessa judoca, que entrou com o véu islâmico, né? Ela só soube que ia lutar na hora, então tem reivindicações na perspectiva, inclusive, religiosa. Nós temos, ainda em 2016, uma torcedora que pediu para que as mulheres pudessem assistir a jogos de futebol no Irã, né? Só em 2019 que elas puderam assistir jogos no Irã, então ela usou da audiência dos Jogos Olímpicos de 2016 para reivindicar uma questão. Nós temos agora, recentemente, tanto o futebol quanto a ginástica artística, reivindicações que foi uma manifestação das ginastas, onde colocaram uma roupa típica, uma roupa que não era usada, né, que cobre a perna toda, para denunciar os casos de assédios e abusos que acontecem na ginástica. Né? Só no Reino Unido foram 400 casos de abusos de meninas ginastas em um ano só. Né? Tem documentários que falam sobre isso, inclusive, sobre esses abusos e assédios nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem, com relação aos patrocínios, que a Marta vem falando já há quanto tempo que a Marta vem nesse projeto do Go Equal, né, sobre remunerações iguais para homens e mulheres. Né? Então, são espaços de reivindicação. Né? Então, a gente tem ainda, embora esses dados aqui sejam de 2016, 2014, esses dados não mudaram muito, onde a gente tem uma diferença muito grande de remuneração, a gente tem uma diferença muito grande ainda das premiações. Né? Então, ainda tem esportes em que os homens têm premiação maior do que as mulheres, sim. Fora os espaços informais, né, que meninos da classe júnior, em alguns clubes do Brasil, meninos da classe júnior ganham mais dinheiro do que as mulheres da classe sênior com melhores classificações. Isso acontece em vários esportes do Brasil. Né? Meninos que estão em fase da base ganham mais dinheiro pelo patrocínio do clube, pelo salário do clube, do que meninas. Inclusive, tem casos de meninas que foram para Jogos Olímpicos, tá? Que não medalharam, mas são atletas olímpicas e ainda recebem menos do que meninos que estão na base ainda. Isso ainda acontece no Brasil. E aí a gente vê como é recente e como é importante a gente pensar que tem projetos sendo feitos, saindo do forno, né? 2019. Tem textos aí sendo feitos e construídos de políticas públicas que vão obrigar os eventos que usam dinheiro público, a gente pensando que quase tudo hoje em dia é feito com dinheiro de lei de incentivo ao esporte, então eles vão obrigar a botar uma premiação igual entre homens e mulheres. Né? Então, eu trouxe isso aqui para mostrar como que tem discussões extremamente recentes. É capaz de eu estar falando aqui com vocês agora e alguma coisa está sendo construída nesse momento. Né? E aí eu entro numa questão, né, que a gente... até com relação a essa visibilidade, né, porque muitas dessas questões são justificadas pela visibilidade, porque ainda tem gente que acha que o futebol feminino dá menos audiência que o masculino, isso já foi comprovado por várias emissoras que não cabe, né, a gente teve aumentos de 100% em alguns jogos, principalmente depois que as meninas começaram a ser televisionadas no futebol. A gente tem uma importância muito grande da mídia nas funções que os esportes vão exercer. E aí eu trago um destaque aqui para essa parte do uniforme, onde a gente pensa, será que quem está ditando qual é o melhor uniforme? É a menina que quer um uniforme melhor para jogar ou é a mídia dizendo qual é o corpo que ela quer mostrar? Né? Então, aqui eu trouxe esse estudo de 2011, e olha que tem outras coisas acontecendo depois de 2011, mas esse é um estudo pioneiro aqui, que fez um levantamento de todas as imagens dos Jogos Olímpicos até 2008, e eles fizeram um levantamento de como que o corpo feminino é mostrado, como que o corpo masculino é mostrado nas Olimpíadas. Então, eles vão identificar que sempre o gesto técnico, fazendo um saque, fazendo um chute, fazendo um movimento de gesto técnico, mostra o homem. Mas mostra a bunda da mulher, mostra o peito da mulher, mostra ela passando a mão no cabelo, ela arrumando o cabelo, e vai mostrar sempre esses aspectos relacionados à feminilidade dela, à beleza, ao corpo, à objetificação da mulher. Né? E aí a gente trouxe esses exemplos aqui com relação ao uniforme, porque muitas delas questionam a funcionalidade do uniforme. Um exemplo é esse aqui do basquete, que esse macaquinho durou 1 ano, se eu não me engano, porque elas falam que elas não conseguiam jogar com esse macaquinho, mas a mídia queria que elas jogassem com uma roupa colada no corpo. Né, o vôlei de quadra, tem vários outros aí. A gente tem essa luta aí até hoje com relação ao vôlei de praia. Aí né, tem gente que vai falar assim, não, mas no calor é melhor jogar assim, até os homens querem jogar de sunga. Ok, a palavra mágica é escolha. Vamos escolher
dentre o clima que aquele jogo vai ser jogado, qual roupa que você vai jogar. Agora, a gente teve competições recentemente que aconteceram em lugares extremamente frios, em que as mulheres tiveram que dar entrada com pedido na Confederação Internacional para botar roupa térmica por baixo desse sulquine, porque elas não podem cobrir o corpo. Então, elas têm que pedir uma autorização especial para cobrir o corpo, enquanto os homens estão com o corpo coberto. Se eles estão com calor, eles tinham que ter a opção de colocar sunga. As meninas com fluxo grande de menstruação, elas vão colocar esse sulquine, isso prejudica a funcionalidade técnica dela, né? Quando a gente vai falar de modalidades onde o corpo não aparece, que é o caso do judô, a gente vai ver uma mídia em que precisa mostrar esse corpo para além dela desgrenhada lutando com aquele judogi cobrindo as curvas do corpo dela. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, isso aqui foram atletas da seleção brasileira de judô, só algumas, tem outras ainda, em que você não tem como mostrar o corpo dela porque aquele judogi não deixa, então vamos fazer um ensaio assim, um ensaio assado, vamos tirar foto assim, vamos tirar assado, porque a gente quer ver essa mulher lutando judô, mas sem ela estar lutando judô, mas a gente quer ver que ela é feminina. Não, ela não pode ser feminina. Olha lá, ela pode ser, olha lá, ó, super vaidosa, ó, super sensual, vamos lá que faz judô assim que dá para você ser sensual fazendo isso. E eu desafio vocês, né, fica aí o convite, quem puder, depois eu passo meu e-mail, quem achar uma foto de um ensaio como esse com homens, por favor, me manda. Tá? Pegar um homem aí da seleção brasileira de judô que tenha feito um ensaio fotográfico como esses aí. Por favor, me manda, porque até hoje eu não encontrei. E aí, a gente tem esses signos de legitimação de estereótipos de feminilidade. Né? O que seria esses? O que são signos? São esses elementos que vão trazer aos nossos olhos, né? O que vai botar, ó, você é mulher fazendo isso, mas vem fazer porque mulher pode fazer isso, porque você vai usar uma listra branca na faixa preta. Não sei se vocês já viram uma faixa no judô que tem essa listra branca no meio, que foi criada em 1933, porque foi justamente a primeira vez que uma mulher virou faixa preta. Ela deixou de ser branca, deixou de ser faixa branca e virou faixa preta. Né? As mulheres começaram a fazer judô em 1926, em 1933 vieram as primeiras faixas pretas. E aí falaram assim, peraí, mas a mulher não pode dizer que ela faz a mesma coisa que o homem. Não, peraí, ela não faz as mesmas coisas, ela não faz a mesma força que o homem, ela não pode fazer as mesmas técnicas que o homem, tanto que elas eram proibidas de fazerem alguns golpes, porque diziam que elas abriam de muito a perna, mulher não podia abrir muito a perna, então se abrisse muito a perna não podia, então alguns golpes eram proibidos. Peraí, então vamos colocar uma faixa branca no meio, porque a gente vai sempre dizer, o conhecimento dela vai ser sempre pela metade do homem. Tá aí a listra branca para dizer que ela vai sempre saber metade do que o homem sabe. Essa lista foi extinta pela Federação Internacional de Judô em 1999. Ela ainda é opcional, se você quiser usar, você pode usar. E ela foi extinta pela Federação Japonesa só em 2017. Tanto que japonesas usam até hoje, porque elas falam que é uma questão de tradição. Não, a mulher usava, então a gente vai continuar usando. Mas muitas mulheres do mundo veem como um símbolo de opressão e acabam não usando. E aí a gente passa para algumas outras artes marciais, né, como no caso do jiu-jitsu, que tem muitas outras cores para o seu judogi, e a gente tem, no caso do judô, hoje em dia, só o azul e o branco. Né? E aí vai ter gente que vai falar assim, o azul, azul é de menino. Azul é de menino, como é que a menina vai querer fazer judô se o azul é de menino e azul tem no judô? Tem gente que acha isso. Só que o azul, ele veio porque o judô são duas pessoas lutando de branco e começou a ser televisionado em 1964, nos Jogos Olímpicos. A televisão era preta e branca, como é que eu vou diferenciar? Como é que as pessoas vão ver as pessoas que estão lutando na televisão? Eles falam, peraí que a gente tem que diferenciar, o tatame é verde, os dois estão de branco. Como é que a gente vai diferenciar? Precisa ser uma cor contrastante. Botaram azul. Então, a razão de ser o azul é essa. E quem inventou isso foi um holandês. Né? Ele que sugeriu isso ao Comitê, à Federação Internacional de Judô. Então, hoje a gente tem, que inclusive foi implementado muitos anos depois, porque ele queria que fosse vermelho, né? Só que disseram que o contraste não ia ser o mesmo, que se aparecesse sangue, o sangue não ia aparecer, não ia ficar muito visível, né? E aí colocaram azul e o branco. Já o jiu-jitsu, e é uma coisa que a gente precisa saber, que a costura, o material do jiu-jitsu e do judô são completamente diferentes. Para quem não conhece nenhum dos dois, são completamente diferentes, tá? A dimensão dele, né? O tamanho dele na manga, na calça, o material que é feito, porque no judô você pesa sem o judogi e no jiu-jitsu você pesa com o judogi. Então você precisa, o material do judogi, da roupa do jiu-jitsu é muito mais leve. Tem gente que faz com aquele material que faz paraquedas, né? Enfim, é totalmente diferente. E aí você tem várias coisas que você pode fazer, mas na competição só pode o branco e o preto. Mas para treinar você pode usar a cor que você quiser no jiu-jitsu. No judô só pode o branco e o azul. E mesmo assim, em cerimônias é só o branco, o azul não é aceito, né?
Só que inventaram rosa. No judô também, hoje em dia, você tem criança fazendo rosa. Por quê? Vamos botar um rosa porque a menina vai querer fazer. E aumentou muito o número de meninas fazendo rosa, mas o rosa não existe no judô. Só que a gente coloca o rosa e diz, vem usar o rosa que menina pode fazer. Então, são símbolos de legitimação. Eu acho que algumas pessoas vão pensar, mas isso é uma democratização. Tá, mas não existe isso no judô. Né? Na história do judô, na filosofia do judô, existe uma razão de ser branco, né? Inclusive, não gostam que usem o azul. Eu, por exemplo, não tenho mais o azul. Desde que eu parei de competir, eu dei todos os meus azuis. Só uso branco. Porque o azul é só para competição, mas tem gente que usa o azul. Né? Só que o rosa não existe no judô. Aí tem umas pessoas que falam assim, mas e quando a menina estiver menstruada, ela vai querer usar um escuro. Beleza, usa o azul. Né? No judô agora tem o azul. Né? No jiu-jitsu você tem quantas cores você quiser. Agora no judô você tem o azul. Para que vai colocar o rosa? Então, beleza. Então, se o seu aluno, menino, quiser usar o rosa, você vai estar de boa. Vai estar tranquilo? Não. Não. Peraí, que rosa eu não vou usar, não. Peraí, não. Menino usa rosa aí já está querendo demais. Que foi o que aconteceu quando lançaram essa faixa. Essa faixa foi uma faixa em comemoração. Foi uma comemoração há um ano. Não lembro agora qual foi o ano. Que lançaram essa faixa como uma edição limitada para arrecadar dinheiro para uma ONG, né, uma ONG LGBT. E fizeram essa faixa. Mas a repercussão que isso teve foi surreal. Não, que isso, imagina se daqui a pouco vão querer usar essa faixa daí. Imagina se um dia vão querer usar, entrar lá no tatame usando isso. Isso era uma faixa comemorativa, não era para ninguém usar, mas como isso daqui é algo que questiona a norma, a heterocis normatividade, então não pode. Já o rosa pode, porque o rosa reforça a heterocis normatividade. A mulher é feminina, a mulher ela pode fazer judô, mas ela vai continuar sendo feminina. Quando sair daqui, ela vai colocar o brinco, vai passar batom, vai ser super feminina. Mas o LGBT não pode. Espera aí que isso aqui, imagina se alguém vai querer fazer. Né? Então, só para a gente pensar como que esses símbolos eles estão inseridos e até que ponto essas práticas ainda têm essas questões preconceituosas, né? Vamos dizer assim. E aí, no caso ainda no caso dessas práticas, nós temos estudos que vão mostrar as mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança, né? Então, pensando, ainda mais pensando em esportes como os lutas e artes marciais, né? E a gente pode inserir, inclusive, o futebol. A gente pensa que existe um teto de vidro, que vai chamar de teto de vidro, é um termo muito usado nas corporações, né? Pensando em cargos de gestão, né? Pensando em ser diretora de empresa, esse tipo de coisa. Teto de vidro por quê? Porque ela sabe que ela pode alcançar mais do que aquele cargo que ela está, mas ela não consegue. Não, há um teto transparente, né? Porque ela vê, né? Mas ela não consegue passar. Então, a gente tem algumas mulheres nos esportes que vão conseguir romper esse teto de vidro. No entanto, elas vão ver um constante chão de gelo, né? Um chão sensível, que se quebrar, sai de novo. E aí foi que eu tive a oportunidade de estudar na minha tese de doutorado com a Rosicléa Campos, que foi técnica da seleção brasileira. E outros estudos que eu trouxe aqui também, que vão falar justamente sobre mulheres em cargos de liderança. Você vê que é uma coisa que está sendo estudada até hoje, né? Quando isso aqui é uma dissertação de mestrado, que também, inclusive, foi orientada pela minha orientadora, que foi minha orientadora. E você vê como ainda é algo estudado, mulheres em cargos de gestão. E o que a gente vai ver em comum em todos esses estudos aqui, a gente vai ver em comum, é que a maternidade é um problema, ela vai ser um problema. Então, vou dar o exemplo da Rosicléa Campos, que ela foi técnica da seleção brasileira desde 2006, então ela pegou 2008, 2012, 2016, né? E ela começava a fazer conta. Ela falou assim, não, peraí, agora eu tenho que ter filho. Porque se eu não tiver filho agora, eles vão me tirar, porque aí depois eu vou estar no ciclo do não sei o quê, no circuito do não sei o quê. Não, peraí, agora tem que parar de tentar ter filho. Peraí, não, tá. Aí tentava de novo. Aí em 2012 ela conseguiu. Quando voltou de Londres, assim que voltou de Londres, ela começou a fazer lá todos os tratamentos dela lá, conseguiu, engravidou dos gêmeos que ela tem hoje, né? E aí ela vai contando qual é o processo de uma mulher em cargo de liderança que vai lidar com essa questão da maternidade. Qual a questão do machismo estrutural? Esse machismo estrutural vai ser o quê? Ela está lá no cargo de liderança, em que ela vai falar o que vai acontecer, aí vai ter um homem que vai falar assim, pode escutar ela. Isso aí o Bourdieu fala muito, né? Vai falar muito com relação ao homem referendando o que a mulher tem para dizer. Não, pode escutar ela, pode ir lá, deixa ela falar que eu estou autorizando, eu estou dizendo que o que ela vai falar está certo. Né? Ou então ela explica, ela fala e eles viram e falam, o que ela está querendo dizer, ele vai lá e repete tudo que ela falou, como se ela não tivesse sido capaz de dizer aquilo de uma forma clara, né? Como se ela não pudesse ser didática. Aí outra coisa, né? Tem certeza que isso que você está falando vai dar certo? Tem certeza que... E começa a questionar a capacidade dela. E ela o tempo inteiro tem que estar provando essa competência. Então, uma coisa em comum que apareceu em todos esses trabalhos aí, todas essas falas, né, de mulheres em vários níveis de cargo de gestão,
e de vários esportes diferentes, inclusive, né? Que vão falar que essa mulher está o tempo inteiro tendo que provar, né? E tem alguns que vão falar que ela precisa fazer o dobro para conseguir a metade, né? Então, Rose Claire não foi diferente com ela. Quando ela entrou no cargo, todo mundo, que isso? Qual a competência dela? Qual a competência dela? Aí alguém virou e falou assim, ela só tem não sei quantas pós-graduações, ela foi atleta da seleção brasileira, ela foi... Começaram a dar o currículo dela, tá bom, tá. Então, a mulher ela precisa fazer uma série de coisas em espaços que muitos homens não precisaram, em momento nenhum, provar que seriam capazes de estar ali para fazer. Né? E aí, quando você hoje vira e fala assim, não, porque aqui nós temos uma estratégia de equidade de gênero que a gente leva muito a sério. Nós assumimos os nossos cargos aqui por questão de competência. Por que não era antes? Né? Então, hoje em dia, a gente ouve muito isso nesses espaços que estão se dizendo muito progressistas, né? Que estão se dizendo muito emancipadores, e falam, não, ela foi escolhida porque aqui o critério é competência. E não era? E já não era? Né? Então, aí a gente vê que não era. Né? Então, é para a gente pensar aí, quando a gente pergunta assim, por que essa pessoa foi escolhida? Né? Por quê? A gente tem que perguntar isso para qualquer um, pergunta para qualquer um, ou é óbvio que alguém vai estar ali porque tem competência para estar ali. Né? Só que hoje a gente vê que muitas mulheres conseguiram assumir porque tiveram que provar que poderiam estar ali. E quantas mulheres a gente viu que ficaram pouquíssimo tempo conseguindo passar permanecer nesse chão de gelo. Né? Então elas falam, né? Mais dificuldade é permanecer. É difícil de chegar, mas mais dificuldade ainda é em permanecer. E aí eu trago essa imagem para a gente refletir um pouco, porque a gente fala tanto de meritocracia, né? Algumas pessoas enchem a boca para falar de meritocracia, só que a gente só pode falar de meritocracia quando as pessoas têm as mesmas oportunidades. Então aqui a gente poderia falar de meritocracia, o que uma mulher poderia merecer fazer, se aqui não tivesse nenhum tipo de obstáculo para elas, igual não tem para os homens, né? Ou poderia ser algo ao contrário, que seja. O que importa é a gente pensar que meritocracia é quando todos têm a mesma oportunidade. E no caso do esporte para as mulheres, principalmente em cargos de liderança, isso passa longe de ser uma realidade. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque eu acho que é um tema importante, talvez vocês queiram voltar nele depois, mas ele é muito importante porque ele também vai determinar a participação de muitas mulheres na sociedade e, entendendo o esporte como um reflexo da sociedade, a gente para pensar que determinados preconceitos, eles podem ser desconstruídos, repensados, ressignificados, refletidos a partir do que acontece em Jogos Olímpicos. Então, a gente vai ver aqui agora pessoas intersexuais nos Jogos Olímpicos, que muitos confundem com transexuais, né? Que foi o movimento da carteira rosa. Então, a gente tem pessoas que participam, mulheres que participaram de Jogos Olímpicos desde os anos 30, 20, 30, no mundo todo, em que por alguma questão foi questionado que elas tinham um rendimento muito bom e falaram, você não é mulher não é possível, você está enganando a gente, você não é mulher não. E viam e tiravam fotos das genitálias, vamos tirar foto para ver se é isso mesmo, vamos levar sua foto para uma comissão. A foto vazava, ia para a mídia, mulheres se suicidaram por causa disso, porque vazou as fotos das genitálias delas para a mídia, porque eles queriam comprovar que ela era mulher mesmo. Olha o nível de agressão que acontecia nos Jogos Olímpicos para provar que uma mulher era uma mulher mesmo, enquanto os homens não precisavam provar absolutamente nada. E só em 2012 é que começou a verificação que é usada até hoje, né? Que é utilizado, que a gente vê vários casos na STEM, né? Que a gente viu várias mulheres aí. Então, hoje, a gente tem um comitê olímpico que de 2015 para cá é o que tá valendo, né? Que pensa que é necessário garantir, na medida do possível, que atletas trans não sejam excluídos da oportunidade de participar de competições esportivas. O principal objetivo esportivo é e continua sendo a garantia de uma competição justa. Então, a gente tem um comitê olímpico, tem uma mulher trans estudando sobre pessoas trans no Comitê Olímpico Internacional, está lá no Comitê Olímpico, fazendo estudos para provar que há uma justiça, sim, mas que também é necessário muito estudo para a gente pensar a participação dessas mulheres trans nos Jogos Olímpicos. Em que medida há preconceito, em que medida há uma justiça biológica, né? Então, tem muita coisa sendo pensada. E hoje, o que vale é 12 meses de tratamento hormonal, apenas as mulheres são testadas e tem que estar abaixo de 10 nanomols de testosterona por litro de sangue, né? E elas têm que se autodeclarar como mulheres. Antigamente, elas tinham que fazer 24 meses de tratamento hormonal, elas tinham que ter feito a redesignação sexual e tinha que ter uma aprovação do próprio país. Então, olha o processo que ela teria que passar, né? Que praticamente se tornava impossível ela participar. Então, hoje, nós temos uma participação de mulheres trans pela primeira vez teve em Tóquio, né? E a gente tem aqui alguns casos, aí eu trago esse assunto porque também foi assunto da minha tese de doutorado, que foi o caso da Edi Nancy,
né? Muitos novos aqui não devem conhecer, mas pessoas que batem mais ou menos aí com a minha idade devem lembrar da Edina Nancy, né? Intersexual do judô, dos anos 90, dos Jogos de 96, ela participou de 4 edições, né, até 2008, no mesmo ano em que a Érica participou também dos Jogos Olímpicos, no mesmo ano. E a Érica também era intersex e não sofreu metade do que a Edina Nancy sofreu. E por que a gente vai pensar isso? Porque a Edina Nancy fazendo judô, com um estereótipo, né? Ela todo com uma performatividade que não era feminina, né? A gente resgatando a performatividade de Judith Butler, né? Então, quando a gente fala, ela não performava feminilidade no judô ainda, né? Enquanto a Érica fazia vôlei, loirinha, bonitinha, feminina, usando uma roupa que o vôlei tem uma já pressupõe uma feminilidade, porque o vôlei é para meninas, não tem, né? Já tem esse imaginário, né? Então a Érica não sofreu. Óbvio que ela sofreu, não podemos dizer que ela não sofreu, mas ela não passou pelo que a Edina Nancy passou, né? Então, fica aí o convite também para vocês lerem o depoimento da Edina Nancy, que está na íntegra na tese, é bastante puxado, né? Porque ela teve que fazer cirurgia, né? Enfim. Então, aqui são alguns casos de mulheres intersex, e aqui é o primeiro caso de mulher trans nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E aqui, o primeiro caso de trans também, no não binário, né? Esse ano não binário, no futebol também, em Tóquio. E a gente para pensar, né? Onde é que está o espaço desse não binário? Se o esporte é tão binário, ou você está na categoria feminina ou você está na categoria masculina. Escolhe aí, cara. Escolhe qual vai ser. Qual vai ser a sua. Né? Então, a gente precisa lembrar que, para além das desvantagens, né, entre parênteses aí, vantagens biológicas, existe uma questão política, social, antropológica, sociológica, filosófica, porque a gente tem que entender que, ao passo que você fala que uma mulher trans vai participar e vai ser injusto, porque ela é mais forte, e entram as questões biológicas, etc., etc., a gente tem que pensar por que tem homens que não querem homens trans participando. Porque eles vão dizer, não quero homem trans participando na competição de homem cis, porque o homem cis não quer perder para o homem trans. Aí já não é uma questão de biológico, é uma questão de social. A gente tem que pensar que quando a gente fala trans no esporte, a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco, porque existem valências físicas, existem condições, aptidões necessárias em cada modalidade esportiva, em que pode ser justo um e injusto em outro. Né? Então, a gente não pode falar que uma mulher trans no tiro com arco, no tiro esportivo, no atletismo, nos esportes coletivos, como handball, futebol, nas próprias lutas, a gente não pode dizer que todas as mulheres trans vão ter vantagem biológica. Né? Por isso que os estudos ainda são necessários. Né? Então, por exemplo, a mulher trans que está eu esqueci o nome dela agora, Julian alguma coisa, que está no Comitê Olímpico, ela fez estudos com relação ao atletismo, né? Mulheres que fizeram reposição hormonal, e não achou diferenças significativas. Ela não achou diferença significativa da mulher trans para a mulher cis. Não achou. Né? Então, é o que tem se encontrado. Então, há uma condição do preconceito por trás ainda. Né? Há uma questão do preconceito. Por que Lauren Hubert, né, que foi a primeira trans, ela era tão temida e ficou em último lugar? Ela ficou em último lugar nos Jogos Olímpicos. Como é assim ela era tão temida? Mas ela foi medalhista no Mundial e foi isso e foi aquilo. Como que ela ficou em último lugar, então? Será que ela tem tanta vantagem biológica assim? Né? Como é que seria isso? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para pensar essa questão. Quando a gente pensa no MMA, 3 pessoas aqui, né? Eu só trouxe para ilustrar para vocês como que é algo que está longe da gente entender o limite entre o preconceito e a justiça biológica. Né? Como que algumas pessoas não conseguem nem organizar os seus pensamentos porque ficam no campo do achismo. Né? Então, a gente tem a Fallon Fox nesse texto, que muito bom, muito interessante, porque ele vai trazer justamente a ideia de uma mulher trans. Porra, é um homem, virou uma mulher, e agora quer fazer coisa que é de homem? Quer ir bater na cara dos outros? Quer levar porrada na cara? O que é isso? Não estou entendendo nada. Então, é uma mulher que subverte essa norma da feminilidade ao fazer o MMA, mas ela é uma mulher trans. Né? Ao passo que você tem outra mulher trans aqui, né, que é a Anne, e que ela não quer sair do masculino. Ela não quer. Ela não acha justo bater em mulher, como ela diz. Né? Ela não acha isso justo. Ela quer continuar lutando no MMA na categoria masculina. E tem o Chris Macfer, que é um homem trans que não quer ir para a categoria masculina, não faz tratamento hormonal. Né? Porque a gente tem que entender que o ser trans não é você chegar e fazer botou testosterona para dentro, fez uma redesignação de gênero, vai lá e só assim você vai virar trans. Né? Trans não é isso. Trans não é intervenção no corpo. Trans é muito mais do que isso. Né? Então, esses textos aqui, eles vão trazer justamente essa ideia. Né? Inclusive, um desses textos ele é uma revisão muito extensa com relação aos estudos que vão falar os trans nos esportes
os trans no esporte de maneira geral, né? Refletindo sobre o espaço dessas pessoas e justamente essas questões relacionadas ao preconceito. Ele vai mostrando como que muitos dos argumentos estão muito mais relacionados a preconceitos do que, de fato, uma preocupação no campo do biológico. E aí eu vou encerrar, né? Já estou caminhando para o final, mostrando a realidade do judô feminino, porque é óbvio que eu mais estudo, só que ele também é um reflexo dessas questões de gênero nas lutas nas artes marciais e esportes de combate. E muitas outras práticas também, a gente poderia dizer. Quando a gente fala que atletas, tanto do sênior quanto das categorias de base, elas representam aproximadamente 30% da realidade do total de atletas do Brasil. Né? Então, essa aqui é uma realidade judô, mas a gente já tem levantamentos que mostram outras práticas que têm exatamente essa relação. A gente até fala assim, mas o judô feminino é um dos melhores judôs que tem. O judô feminino hoje em dia é melhor do que o masculino. Mas a gente está falando de um atleta de alto rendimento. E o judô de base? Né? E a base? Onde estão essas meninas que querem entrar, que vão entrar, mas o namorado não deixa elas ficarem, elas não querem, elas começam a ficar um pouco mais fortes, não querem ficar musculosas. Né? Várias razões que levam essas meninas a evadirem da prática esportiva. Né? Então, você tem essas mulheres do alto rendimento que conseguem melhores resultados, mesmo sendo 30%. Técnicos credenciados na Confederação Brasileira de Judô, 11% são mulheres. Só para a gente refletir os números, tá? Só porque eu quis trazer esse impacto visual para vocês verem, isso aqui é uma realidade de 2021, tá? Isso aqui foi tirado agora no meio do ano. Árbitros credenciados, mulheres árbitras, 10%. Mulheres kodansha, o que isso aqui quer dizer? Por que isso aqui é importante para as artes marciais e lutas de maneira geral? Porque dentro das artes marciais existe uma hierarquia de faixas. Né? Então, tem a faixa branca, no caso do judô, né? Branca, cinza, azul, dependendo da idade, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, preta, e depois da preta você tem outras, né? Que a gente vai passando de dan, que vai falando que tem. Então, é um reconhecimento de uma trajetória muito longa, tanto que você não faz prova, não é nada disso. Você tem preenche um formulário em que você comprova serviços prestados ao judô, e aí você se torna uma pessoa depois da faixa preta, que se chama de faixa branca e vermelha, né? Que é kodansha, que é a faixa coral. 2%. São 480 homens para 12 mulheres no Brasil. Brasil todo, nível Brasil todo, tá? 2021 isso. Né? A gente teve agora um número, aumentou muito o número agora, porque fizeram uma regulamentação diferente de as mulheres que foram a 2 Jogos Olímpicos, ela ganha essa faixa. Né? E aí eu trouxe aqui divididos por dan, né? Que aqui, ó, pegou a faixa preta, o primeiro dan, segundo, terceiro e vai até o 10º. Né? Então nós temos apenas uma mulher, agora são 2, né? Passou agora no meio do ano. 2 mulheres no 7º dan, a restante no 6º. E aqui é tudo preta. Até aqui, até 5º, é preta, é faixa preta. E mesmo assim, olha a quantidade de mulheres com dans mais elevados. Isso aqui vai mostrar para a gente que elas abandonam ou elas não dão importância a essa representação, fora o fato de que nós temos mulheres que foram lá naquele jogo, naquele mundial que eu falei para vocês em 1980, lá quando acabou aquela lei, tem mulheres desde aquela época que até hoje não ganharam o seu grau de kodansha. Como assim, né? Como assim até hoje elas não têm esse reconhecimento? Elas não são reconhecidas como pessoas que merecem o grau de kodansha. Só para vocês entenderem que isso aqui é uma forma deles dizerem as mulheres elas não precisam disso, como já aconteceu inclusive no Japão. As mulheres não precisam ser estudando. Mulher não precisa ser isso. Quem é isso é homem. Né? E até hoje existem 2 mulheres no mundo que são 10º dan. 2 mulheres, uma morreu inclusive. E até hoje, no hall do Japão, lá do Kodokan, não existe o nome dessas mulheres. Nem nono, dan, nem nada. Não existe o nome de mulheres lá no hall. Só homens. Né? Então, aqui, isso aqui repetiu. E diferentes... isso aqui é um cenário mundial, né? Isso aqui é o dado justamente daquela comissão de equidade de gênero. Né? Então, olha como é que a gente está até pior do que o mundo mostrou, a Federação Internacional mostra para a gente. Ó, em termos de atletas de base, né? Nós estamos abaixo disso daqui. Árbitras, nós estamos em 10%, né? Comissões, então, nem se fala, porque nós não temos presidente de federação, não temos esse nível de participação das mulheres nos esportes. A única participação que a gente tem hoje em lutas é a Natália Falavina, que ela é coordenadora agora. Né? Ela está agora num cargo de liderança dentro do taekwondo. E para fechar, eu deixo aqui algumas lacunas que ainda são necessárias serem estudadas dentro principalmente do judô, mas também do esporte de maneira geral. Você pode pegar qualquer modalidade esportiva, a gente ainda precisa entender por que essas mulheres aderem, a gente precisa entender o que faz essas meninas permanecerem, o que são essas atletas, as mulheres veteranas, né, que são as mulheres que ou já são mais antigas na prática ou entram mais velhas, mulheres em cargos de gestão, essa relação com a maternidade, mulheres na arbitragem, mulheres como técnicas, esses salários e patrocínios, que a gente vê que é uma luta até hoje, 2021, histórias de vida, né? A gente tem que resgatar algumas histórias das invisibilizadas, vamos dizer assim, né?
essa questão da corporeidade, principalmente quando a gente fala de práticas que têm a ver com categorias de peso, né? Então, hoje é uma coisa que a gente tem falado muito sobre gordofobia, a gente tem falado sobre essas questões do corpo, e as práticas de luta, elas acolhem todo mundo, porque você tem a categoria desde o mais leve até o mais pesado. Então, essa questão da corporeidade, ela também é muito importante da gente falar, né? Diversidade, sexualidade, eu trouxe aqui o exemplo da Rafaela Silva como um grande elemento, né, para ilustrar a interseccionalidade, no sentido de raça, gênero, classe, é uma mulher pobre, preta, homossexual, fazendo judô, né? Então, assim, a gente tem uma série de elementos da interseccionalidade que a gente pode falar aqui com relação a várias práticas esportivas e algumas pessoas que vêm representar isso, né? Então, são as questões de racismo, do assédio, enfim, eu quis trazer esses elementos aqui para vocês verem como que ainda precisamos compreender muito mais para justamente desconstruir o machismo estrutural, desconstruir o racismo estrutural, todos esses elementos que são culturalmente construídos, né? Se a gente pega os autores que vão falar, principalmente pós-estruturalistas, né? Os autores que vão falar sobre se tudo foi construído culturalmente, por que não pode ser desconstruído também e repensado a partir disso, né? Então, eu agradeço. Vou fechar aqui para a gente conversar. Agradeço então as redes sociais e e-mail para contatos. E estou à disposição para a gente conversar. Uau! Muita coisa, gente. Eu estou aqui em choque com esses dados. A gente imagina, mas é realmente somente quando a gente tem acesso a tanto dado, né? Você como pesquisadora da área e mostra isso para a gente, que a gente vê que o buraco é 40 vezes mais embaixo. E, enfim, eu acho que podemos abrir para as perguntas, para os comentários. Já estou vendo a Cássia com a mão levantada. Então, já vou passar a palavra direto para ela. Então, obrigada, Mayara. Gabriela, eu já assisti sua palestra, eu venho assistindo a sua palestra desde que você terminou seu mestrado. Assisti, acho que depois que você terminou o doutorado, e é claro, né, não tinha como ser diferente, nunca é a mesma palestra, e assim, a quantidade de informações que você trouxe para a gente, né, como que impacta, como que é tanta coisa que é até difícil de absorver, né, de conseguir pensar. Eu recomendo que quem puder, pegue depois a palestra, a gravação, e vá degustando, porque assim, esse último slide foi muita coisa. E assim, eu anotei um monte de coisa, mas eu tenho certeza que não vai dar para comentar tudo, né? Mas assim, algo que eu vou fazer um comentário, uma pergunta, e depois eu vou deixar para ver se os colegas querem falar também, né? Dentre diversas outras coisas que você falou, algo que eu fiquei pensando, né, foi sobre como que o desafio está posto para o COI, né, para o Comitê Olímpico, porque o número de corpos subversivos, né, ele aumenta a cada dia. E com estudos e discussões super embasadas, né? E parece que os membros do COI, não sei exatamente, eu não tenho essa informação, não acompanho como é que é esse lá dentro, mas assim, no contexto dos próprios esportes, dos diferentes, é muito machismo, né? Então, assim, o pensamento é muito conservador e eles estão muito atrás do que está acontecendo nas discussões. Então, assim, eu penso que vai acontecer estamos diante aí, vamos ver agora depois da pandemia, né? Porque dizem que o século que a gente mudou agora, né? Depois da pandemia, antes da pandemia e pós-pandemia. Então, vamos ver o que vai acontecer depois. Assim, se você quiser comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que você pensa, né? Porque, assim, sobre essa necessidade de repensar, essa necessidade da modernidade de classificar em dois, né? Em binário. Então, assim, se você quiser comentar um pouquinho mais, isso foi algo que eu fiquei pensando nesses desafios, a gente acompanha, às vezes, na mídia, né, as polêmicas, e pegando uma coisa que você falou também, pela desinformação, as pessoas, pela dificuldade também de fazer essa discussão, isso é muito delicado, é muito difícil, né? Olha a complexidade que você trouxe para a gente, para discutir a questão do gênero no esporte. Então, na incapacidade, né, na ignorância, mas na ignorância no sentido de não terem conhecimento, é muito mais fácil dizer que é mimimi, né? É muito mais fácil colocar no extremo do bem ou do mal. Então, assim, esse foi um ponto. E o outro ponto, se você tiver, porque eu sei que o seu estudo não foi direcionado a isso, mas pode ser que você estudando tenha se deparado com alguma coisa nesse sentido.
Porque se já é difícil para as mulheres participarem, né? Você foi mostrando aí estudos super recentes, trazendo notícias bombásticas para a gente. Eu fiquei também me perguntando, naquele percentual pequenininho que você mostrou lá no final, na questão do Kodansha, né, do grau de Kodansha e da graduação, mostrando que das mulheres é muito inferior em relação aos homens. Você encontrou algum estudo falando sobre a participação das mulheres negras nesse contexto? Eu acho que perguntar das indígenas chega até a ser absurdo, né? Eu não sei se tem alguma, de fato, porque, assim, são ainda mais invisibilizadas, né? Então é isso. E te agradecer, demais. Gente, a Gabriela, ela enriquece as práticas desse Campo Resende, do contexto da educação física, que vocês acho que vocês conseguem imaginar, porque eu sempre falo. Então, muito obrigada, Gabriela. Não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa para eu depois. Acho que ninguém vai falar. Então, eu acho. Eu ia falar. Então a Paulinha fala, vai. Eu junto várias coisas e depois falo. Tá bom, então. Você chegou a comentar sobre os protestos, né, feitos por algumas mulheres nas Olimpíadas, enfim, várias competições. E aí eu fiquei pensando muito, né, lembrei também dos punhos cerrados naquelas Olimpíadas de 1968, até anotei aqui o ano. E parece que nessas últimas Olimpíadas eles criaram umas regras. Você pode protestar, mas dentro disso, para mim, isso não faz o menor sentido, né? Você pode protestar, você oficializa ali, na verdade, perde todo o sentido do protesto, né? E aí eu queria saber, enfim, perguntar para você se você pode falar um pouquinho sobre essa questão dos protestos também, nos Jogos Olímpicos e demais jogos. E também a pergunta da Cássia me fez lembrar também aquela atleta do tênis, e também os seus comentários, né, a sua apresentação, aquela atleta Serena Williams, sobre a forma como ela era comentada, né? Acho que a televisão tem um papel terrível até aqui, na hora de falar sobre as mulheres, de abordar, né, de ficar martelando nessa questão, até ranking de beleza, enfim, e eu acho que a Serena era bem perseguida nesse sentido, ganhou o apelido de Serenão, tem até um artigo da Djamila falando sobre isso, né? Porque, enfim, eles estavam querendo retirar dela o lugar dela de mulher, né, para associar uma coisa mais masculina, não sei o que e tal, e virou Serenão. Então, também queria que você comentasse mais essa questão da interseccionalidade, né, no caso das atletas negras. Então, essa questão, né, o protesto, as atletas negras. E também, terceira coisa, eu queria saber se você tem esses números também na questão das Paralimpíadas, se isso é pior quando a gente pensa em Paralimpíadas, ou se a situação é terrível igual para as duas, enfim, ou se é menos pior, é isso. Tá bom? São 3 perguntas aí. Obrigada. Então, vou comentar essas questões. Sobre esses desafios do Comitê Olímpico, na verdade, eles já estão pensando, né? Tem a Agenda 20+20, né, que já está sendo pensada há muitos anos, e algumas coisas, de fato, agora estão entrando, que, na verdade, era para entrar justamente nos Jogos de 2020, por isso chamava 20+20, né? Então, por exemplo, teve uma coisa que não andou muito, que foi a regra do vôlei, de ser 3 homens e 3 mulheres, por exemplo. Né, eles queriam mudar algumas regras. E um dos textos que eu trago aqui como referência para vocês, né, do Camargo, ele vai questionar exatamente isso. Será que a gente tem que pensar, de repente não podia pensar a mudança da regra de alguns jogos para que a gente possa incluir algumas pessoas? Porque é completamente absurdo você pensar a ideia de uma terceira categoria. Não, por várias questões. Uma delas, inclusive, é a quantidade de pessoas que tem para competir. Não existem trans no mundo o suficiente para fazer uma competição de alguma coisa. Né? E eles vão trazer, inclusive, os gay games como exemplo. Eles vão trazer como exemplo de como que não funciona uma terceira categoria. Não sei se vocês conhecem os gay games, né? Uma Olimpíada só de pessoas gays. Né? Então, você tem trans, você tem que ser autodeclarado homossexual. Né? Mas tem trans, tem um monte de pessoas que não são hétero. Né? O hétero não é bem-vindo. E aí, eles falaram, como que não funciona? As mulheres trans, elas eram excluídas igualzinho nos Jogos Olímpicos, igualzinho nas outras competições. E vinham depoimentos delas falando isso, várias pesquisas mostrando como que os gay games são tão preconceituosos quanto os Jogos Olímpicos. Então, ou seja, uma terceira categoria já está comprovado que não funciona.
né? Então, o Comitê Olímpico, ele vem pensando, sim, tanto que ele está colocando no seu... Existe o departamento já há muitos anos, né, que existe inclusive os brasileiros participam muito ativamente da Academia de Estudos, né, Olímpicos, e os brasileiros são os que mais participam, inclusive, né? E eles vêm, só que a gente, por um outro lado, nós somos um dos mais conservadores, né? Então, assim, como é que fica, né? O Brasil participar dessa discussão e nós somos um dos mais conservadores. E aí a gente chega aqui no Brasil e vê um monte de confederações que vai maquiar. Lembra que eu falei para vocês que nós temos uma estratégia de equidade linda, é maravilhosa, nós até temos uma vice-presidente da nossa confederação, ela é mulher, uma vice-presidente. Tá bom, vai ver se ela trabalha. Vai perguntar para ela o que ela conseguiu fazer. Ela está ali para fazer um número, ela não está ali para trabalhar. Ela foi colocada ali para maquiar que tem uma estratégia de equidade de gênero, né? Aí fala assim, não, agora em todas as competições vamos colocar 2 mulheres árbitras. Beleza, são 150 homens. Você vai colocar 2 mulheres... O que isso representou? Isso não representa nem a quantidade de mulheres em termos percentuais que existe no Brasil. Então, assim, eles falam, não, olha, agora nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Então, você começa a ver um discurso de pessoas que realmente não entendem absolutamente nada do assunto. Não entendem. Eles estão maquiando. Então, o Comitê Olímpico ele está justamente trazendo informações para esse tipo de coisa. Tanto que eles têm agora várias cartilhas voltadas para assédios, né, cartilhas voltadas para essas questões. Aí o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico, não as confederações específicas, o Comitê Olímpico está, sim, com várias estratégias de equidade de gênero, tanto que ele foi premiado alguns anos atrás, por conta do que eles fizeram nos cargos de gestão. Eles estão distribuindo os cargos 50% por 50%. Isso é uma equidade de gênero. Eles estão capacitando mulheres para que elas possam exercer determinados cargos, porque não é uma questão dela não ser capacitada. As mulheres não conseguem a oportunidade de estudar. Essa que é a questão, e a gente vê isso em vários níveis. A gente vê isso em vários momentos, né? A gente vê na nossa escola, a quantidade de mulheres que têm a oportunidade de estar estudando na nossa escola. Né? Então, a gente vê por uma questão de oportunidade. Então, tentando responder um pouco dos desafios do Comitê Olímpico, a gente vê que realmente são países mais progressistas e que têm realmente entendem a importância do Comitê Olímpico, entendem a importância dos Jogos Olímpicos para o desenvolvimento de uma sociedade equânime. Né? Então, só que o nosso Comitê Olímpico está começando a acompanhar isso agora. Isso é tudo de 2018. O primeiro curso de assédio que saiu foi em 2019. O primeiro curso que saiu do Comitê Olímpico Brasileiro. Né? Então, a gente vê que tem ações que estão sendo feitas muito recentemente e que não deu tempo nem ainda de a gente ver o resultado disso. Não deu tempo. Né? Inclusive, agora, até a Paula estava falando, mencionou a Djamila, ela ajudou a fazer o material do Comitê Olímpico Brasileiro de combate de um esporte antirracista. Né? Ela ajudou a montar esse material, porque agora é que estão preocupados em fazer um esporte antirracista. Né? Essa parte eu não tô lembrando. Depois a gente fala sobre isso. Aí, no caso, agora que eles estão preocupados em ter essas questões raciais, agora que a gente viu pela primeira vez um clube do futebol ser punido porque a sua torcida teve uma atitude racista. Então, agora 2021 que a gente está vendo esse tipo de coisa acontecer. Né? E aí, tentando responder a essas questões que foram, acho que tiveram em comum, né, algumas coisas relacionadas às pessoas pretas nas modalidades esportivas. No caso do judô, nós temos a primeira pessoa preta a participar de um campeonato internacional de judô foi em 1976. Foi um homem, né? Ele em 76. E de mulher, como o primeiro Jogos Olímpicos foi em 88, já não tinha mulher preta de jeito nenhum. Só foi ter. A gente vai ter em 88 a Soraya André, que é uma atleta importantíssima para o Brasil, pioneiríssima. Acho que ela foi a única mulher preta daquela época. Aí depois disso até tivemos algumas. E vale a pena que, inclusive agora, nas próximas semanas, a gente vai ter o Congresso de Ciência do Esporte, né, o Conbras, e eu vou apresentar com a Soraya André um texto que a gente escreveu sobre o racismo no judô, que eu contando o caso da Rochelle com a da Rafaela. Né? Não tem estudos que falam sobre isso. Você tem um texto que fala sobre a Rafaela, mas não conta o caso de racismo que ela sofreu. Só conta o quanto que o mito do herói a partir da derrota dela de 2012 e a vitória de 2016. Mas não conta o episódio de racismo, menciona. Como assim não se falou ainda sobre o caso de racismo que a Rafaela sofreu? Quando ela colocou em jogo ali, quando ela foi punida naquele momento, as falas eram ela foi lá fazer o que preto faz, roubar. Porque como ela perdeu porque catou a perna, que era uma ação proibida, falaram isso. Ela foi lá para fazer o que preto faz, roubar.
Ela ganhar roubando assim é coisa que preto faz. Começaram a falar isso, né? Tanto que tomaram todas as medidas possíveis, né? Depois que aconteceu isso, ela, graças a Deus, conseguiu dar a volta por cima. Mas a história do judô feminino foi desqualificada junto com a desqualificação dela. A história do judô feminino foi questionada ali. 30 anos de história foi quase para o ralo, porque os comentários iam muito além do racismo, né? Tipo assim, era o racismo, que era assim, uma das piores coisas, mas o judô feminino todo foi reboque, né? Então a gente tem assim, um esporte muito branco, né? O judô é um esporte branco, ele é um esporte tão branco que é um esporte onde você não tem consciência de raça. Tanto que a gente tem um atleta, que foi o nosso primeiro atleta olímpico preto, né? Um paulista, que ele falou que ele nunca viu racismo. Então, assim, uma pessoa que está no judô e diz que nunca viu racismo é uma pessoa que não tem consciência, né? Então, assim, uma pessoa que realmente para ele se blinda, que foi uma fala, inclusive, que a Dinancy teve, que ela falou, eu falei assim, mas como que você acha que se ele ficou lidando com essa situação, não sei o que, ela, olha, o atleta, ele tem que se blindar dessas coisas, que foi o que é o que a gente ouve o Pelé falar, é o que a gente ouve uma série de jogadores falarem, são pessoas que estão ali naquele meio e falam assim, não, nunca me envolvi nessas coisas, não, comigo eu nunca passei, porque eu saio de perto. Não, nunca passei racismo porque eu saio de perto. Como as mulheres que falam, nunca passei machismo, porque quando um homem vem falar alguma coisa comigo, eu já logo dou um corte. Eu falei, então você passou machismo, porra. Se você teve que falar alguma coisa, você passou uma situação machista. Aí ela, eu nunca parei para pensar nesse ponto de vista, porque eu sempre me impus. Se você tem que se impor, qual é o homem que precisa se impor para fazer judô? Né? Então, assim, é uma falta de consciência que as pessoas têm, né, que acaba prejudica várias situações, como, por exemplo, você chegar num treino com crianças, né, e você ouvir falas do tipo, pô, faz igual homem, cara, tá parecendo uma menininha fazendo. Pô, que isso? As coisas que a Soraya ouviu, né, tem os textos, se vocês quiserem, depois eu coloco os textos que a Soraya ela já foi fonte de várias pesquisas aí, né, então ela tem texto dela falando que quando ela entrou, a academia dela era só de japoneses, tanto que ela se chamava de japonegra. O livro dela, o nome do livro dela é Japonegra. E hoje, na fala dela, eu sinto um certo arrependimento dela falar japonegra, porque é uma forma dela negar a raiz dela. Ela está se colocando como uma japonesa negra. Aí, hoje ela fala, eu sou negra. Tanto que quando, em 96, se eu não me engano, quando ela voltou de um campeonato em que ela foi cortada, ela vestiu um judogi preto. Ela vestiu um judogi preto por luto, né? Ela vestiu aquele judogi e ela falou assim, ali caiu a minha ficha. Ali caiu a minha ficha de todo o preconceito que eu estava sofrendo, né? Então, a gente vê que esses atletas, eles nem sequer percebem que eles estão passando por isso. Nós temos muitos exemplos do esporte brasileiro nesse processo de alienação. E isso é uma coisa que a Kátia Rubio vem trazer muito fortemente nas pesquisas dela, né? Uma pesquisadora da USP, psicóloga, em que ela vai trazer esse processo de alienação do esporte. E aí entra na fala da Paula com relação às reivindicações dentro dos Jogos Olímpicos. Porque um atleta, ele não está preocupado, muitos atletas não estão preocupados com as manifestações, porque ele tem dinheiro, ele está lá patrocinado, né? Ele tem muito dinheiro rolando. Ele não está preocupado com as manifestações que vão acontecer. Os poucos que você vê são aqueles que vão mais para a mídia, isso, aquilo. Então, a gente vê uma Simone Biles que vai falar que ela não quer mais porque ela precisa preservar a saúde mental dela, aí vira e fala assim, quantas pessoas eu ouvi falando? Queria ver se fosse uma brasileira falando isso. Queria ver se fosse uma brasileira. Queria ver se fosse uma Daiane dos Santos falando isso. Por que a Daiane dos Santos não passou, né, como atleta? Né? Então, assim, há um processo de alienação de alguns atletas que você acaba pensando que no esporte não tem preconceito. Né? Não, nunca vi. Você vê mulher machista, né? Você vê o negro racista. Né? Isso é muito, mas é muito. E no judô, que é um esporte tão embranquecido, você vê esse tipo de coisa. E aí eu vou falar da Serena Williams, como você estava falando, que a mídia mostra, que foi uma das coisas mais evidentes que ficou marcada para mim, que é a questão do histerismo, né? Que as mulheres são consideradas histéricas. Né, elas são consideradas, que inclusive ela foi acusada disso, né, vamos dizer assim, pela mídia, porque ela reivindicava, né, essa questão da premiação, ela reivindicava uma série de coisas. Lá, já vem ela gritando aí, ó, já vem ela quebrando a raquetezinha dela aí, que não sei o que, não. Agora, quando o homem quebra a raquete, quando o homem grita, quando o homem esbraveja, ele é o machão se fudeu lá, se ferrou, que não sei o que, não. Entendeu? Então, assim, o homem, ele é visto de uma forma, a partir das masculinidades hegemônicas dele, e as mulheres a partir do histerismo, a partir da mulher que se desequilibra, que é desequilibrada. Aí quando uma mulher que está num cargo de liderança e fala, nossa, estou até emocionada com os resultados da nossa empresa, aí vai daquela comoção, aí todo mundo ia lá, mulherzinha já está se sensibilizando, lá, mulher é muito sensível mesmo, que não sei o quê, desqualificando a mulher,
por uma emotividade que ela possa vir a ter, né? Então, a gente tem isso em todas as esferas da sociedade, que é o que a gente fala, né? O esporte é um microcosmo da sociedade. O que acontece no esporte, ele materializa, fica palpável o que acontece na sociedade. Você vê no esporte, você vê no gesto da pessoa o racismo, o machismo, o capacitismo, você vê esses elementos palpavelmente. Ele não está na subjetividade, ele está explícito no esporte, né? Então, por isso que eu faço questão de falar separadamente sobre esses assuntos com meus estudantes, né? Eu tenho um vídeo para cada uma dessas coisas, para falar sobre cada um desses assuntos, justamente porque eles têm as suas especificidades quando a gente vai relacionando isso à sociedade. Fora mesmo, ó. Eu falei, e aí na tua casa? Você já passou por uma situação assim, assado, quando você fez isso? Quando você desceu lá no teu condomínio para brincar de alguma coisa? Aconteceu não sei o que, não. Então, quando a gente vai extrapolando isso para o nosso cotidiano, não é porque você não é atleta de alto rendimento que você não vai passar por isso, não. E, ao contrário, o atleta de alto rendimento é muito mais capaz dele negar isso tudo do que você que não é atleta de alto rendimento, e vai ter essa consciência, né? Aí que entra essa questão do Paralímpico, né? O Paralímpico é uma coisa que eu estou estudando agora, mas eu já posso dizer, posso afirmar que o esporte paralímpico brasileiro é um dos melhores do mundo, né? Na mesma proporção que é o mais desprestigiado, né? O tanto que ele é o melhor no mundo, né? Está entre os 10, 15 melhores do mundo, ele é um dos mais desprestigiados. Só para você ter uma ideia do desprestígio do esporte paralímpico no mundo, a Paralimpíada é feita com sobra da Olimpíada. Então, assim, esparadrapos, coisas, insumos, o que sobrou dos Jogos Olímpicos, eles colocam no Paralímpico, jogam um dinheirinho a mais, é tudo de uma qualidade muito inferior dos produtos, porque é um comitê que não tem dinheiro, né, não consegue se organizar dessa maneira, fora o desprestígio que algumas pessoas dão para esses atletas, né? E a gente tem resultados excelentes, resultados maravilhosos, e que acabam ficando perdidos na história, né? Eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa, meu Deus, eu estou preocupada, não sei se eu estou passando do meu tempo. Não, eu queria só colocar um comentário, mas é uma coisa muito rápida, porque assim, eu vejo que é algo que chama atenção quando a gente traz para os alunos, e que teve muito presente na sua fala, essa questão de que o esporte não é algo neutro, né? Não é algo à parte da política, não tem nada apolítico, e aí muitas vezes por achar, né, que é um lazer, né, como se o lazer também fosse destacado da política. Então as pessoas não se dão conta do tanto de coisa que acontece ali, né, e da quantidade de racismos que acontecem, que são naturalizados ali, né, e passa de uma maneira muito natural. Naquela primeira imagem que você colocou, lá no começo da propaganda, acho que era do Biotônico Fontoura, né, falando que para a mulher ficar bela aos olhos dos homens. Então, assim, com as discussões, isso não aparece mais de maneira explícita, né? Mas como a Mayara colocou, com outras roupagens, continua a mesma coisa, né? Tentam manter isso até hoje, e aí isso fica aparecendo como algo natural. Então, é muito importante que a gente leve isso mesmo para os diferentes espaços, né? Que quando estiver falando sobre esporte, que a gente ilumine essas questões também no âmbito do esporte, para as pessoas também ficarem críticas nesse contexto. Era isso. Muito bem. Alguém tem mais algum comentário, mais alguma pergunta para a Gabriela? Então, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu posso? 2 minutinhos? Claro, deve. Porque eu não falei sobre essa questão da interseccionalidade que a Paula mencionou, né? Que eu botei no final. E é uma coisa também que eu tenho lido recentemente, até por conta do que eu estou estudando com a Soraya André, né? Eu tenho aprendido muito com ela. Ela é professora de educação física, mas também é psicóloga. E ela tem me mostrado um material muito interessante. E a gente entender, quando a gente entende justamente o que são esses atravessamentos, né? São essas classes de opressão, né? E a gente vê isso. Ela até me fala que ela fica muito chateada comigo porque eu mostrei muita coisa para ela. Aí volta e ela me manda mensagem falando assim: por que você foi me mostrar isso? Agora eu vejo esse racismo, esse machismo estrutural em todos os lugares. Aí, quando eu virei para ela, eu falei assim: então, quando a gente entende justamente os atravessamentos, né, quando você se entender enquanto uma mulher pobre, você entender enquanto uma mulher preta, uma mulher que faz judô, né? Então, assim, quando você se entender dessa maneira, você vai perceber na fala das pessoas aonde elas estão querendo te colocar. Porque as pessoas vão perceber isso antes de você, se você não perceber. E elas vão te colocar nesse lugar. Então,
quando eu falo sobre esses atravessamentos, né, e a gente vai trazendo esses elementos que, entendendo um por um, enquanto uma categoria de opressão, né, onde é um lugar que quer te colocar como lugar subalterno, né, vamos colocar essa pessoa no lugar dela. E você entende os atravessamentos, você vê como a pessoa percebe a potencialidade do espaço que ela está ocupando. A Soraya André é uma pioneira do judô brasileiro, tanto que ela queria sair de um grupo, aí eu comecei a conversar sobre isso com ela, ela desistiu de sair do grupo e já conseguiu fazer uma série de coisas, tudo bem, se estressando, né? É estressante, não tem jeito. Mas a luta é estressante, é aquela história, acho que Bell Hooks, não, quem fala isso é a Angela Davis, que ela vai falar da liberdade do estado constante de luta, né? Então, assim, você não pode esmorecer nunca, né? Então, eu falei para ela, cara, você não quer ganhar? Você quer ganhar? Você não pode esmorecer. Aí ela ficou no grupo, que é esse grupo de codanchas, inclusive, como eu falei para vocês, de 400 e não sei quantas pessoas, e ela lá, a única mulher no grupo. Então, assim, é muito complicado estar, mas quando você traz essa compreensão das interseccionalidades e o espaço de cada um desses lugares, não fica mais fácil, na verdade fica até mais difícil, mas você torna a luta mais eficiente. Né? Então, outro exemplo disso é a ocupação de um espaço que a gente conseguiu fazer nas federações de judô do Brasil. Nós já conseguimos criar departamentos em 5 federações diferentes do Brasil de judô feminino. Né? Então, assim, aí os homens vêm falar, para que criar um departamento de judô feminino e não criar um de judô masculino? Né? Então, assim, a primeira pergunta que faz, e todos eles fizeram. Né? Então, só para a gente entender como que... E a gente conseguiu criar esses espaços, tem discussões. Para vocês terem uma ideia, a gente aumentou em 150% o número de técnicas no estado do Espírito Santo, com esse movimento que a gente fez em 2020, início de 2020, ao meio da pandemia, para agora. Né? Então, assim, a gente compreender, né? A gente está mais atento a essas violências simbólicas do cotidiano, fazem as nossas ações serem mais eficientes, né, serem mais efetivas. A gente sabe aonde a gente tem que ir, com quem a gente tem que falar e como a gente tem que falar. Então, por exemplo, hoje, eu já vou fazer palestras nas federações, eu já posso falar de feminismo. Um monte desses homens de 80 anos, né, são homens de 80 anos, 90 anos, né, homens que já são 9º Dan, 8º Dan, eles vêm me agradecer porque eu consegui elucidar para eles o que é o feminismo. Para eles, feminismo é uma coisa absurda, você não podia nem falar. Né? Então, assim, para a gente ver... E eu falo que a forma como eu falo é uma forma que não é... Eles não se sentiram agredidos. Né? Eu não falei para eles, vocês são os mau caráteres. Inclusive, os autores falam isso. A gente não pode falar que são mau caráteres, é uma construção cultural. Se você pensa assim, não tem problema nenhum de você pensar, porque você é fruto de uma construção cultural. Agora vamos perguntar, você quer continuar sendo assim? Se você quiser, a gente vai ter que respeitar. Né? Então, a gente começa a conversar nesse sentido. Então, essa consciência de todos esses elementos é o que eu acho que mais fez avançar dentre todos os que eu estudei até hoje, e hoje eu estou no movimento de levar para a comunidade os meus achados. Maravilhosa. Obrigada. Pessoal, temos mais alguém que quer fazer algum comentário, uma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar o nosso papo, que está maravilhoso, mas infelizmente tudo tem um fim, né? Queria agradecer mais uma vez a Gabriela, né, por essa fala tão rica quanto chocante, né? Eu acho que todos nós aqui aprendemos muitas coisas hoje, né? Agradecer, então. Agradecer também o pessoal que ficou aqui conosco até o final, assistindo. E convidar todo mundo, né, quem puder, para continuar conosco na programação da Semana Acadêmica. Temos 2 palestras começando daqui a pouco, às 6 da tarde, que é um dos motivos que, infelizmente, também temos que encerrar, né? E é isso, pessoal. Então, nos vemos por aí. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabi. Um abração para você. Obrigada a todo mundo que está aqui presente. Maiara. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Eu acho que pode encerrar a gravação, Davidson. Obrigadão, Maiara.